Como o ThinkPad se tornou o laptop favorito da internet. Oh, the matte black exterior. The tasteful thickness. Mua! And is that a nipple? Eu preciso comprar o ThinkPad. They just don't make laptops like this anymore. The ThinkPad, one of the most iconic laptops of all time. But on the internet, it's gained a cult following like no other laptop. There's memes about ThinkPads. There's forums dedicated to talking about ThinkPads. There's Isso é maravilhoso. collectors of ThinkPads. You've probably seen your favorite tech YouTuber raving about how much they love ThinkPads. Sabe, inclusive eu tava falando disso, eu tentei falar. Eu tava buscando um notebook pra fazer live off. O grande problema de notebook Windows é que estas têm uma bateria horrorosa. Tipo, é muito ruim a bateria de um notebook Windows. É simplesmente muito ruim. Elas duram muito pouco fora da tomada. Sabe? Isso é muito ruim. Tipo, é ruim. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar um like nesse vídeo, comenta, compartilha, sabe? Essas coisinhas. Então, continuando. Dura 20 minutos. Até que surgiram os processadores da Qualcomm, que fazem a bateria de um notebook rodando Windows durar 10, 15 horas. Sabe? A bateria de notebook Windows vira pó. Não mais, né? Porque daí é outro processamento, outro rolê, daí tipo, o negócio funciona de uma forma diferente. The online community around ThinkPads is huge. But how did ThinkPads become so popular online? What's all the hype about? And are they really that good? In this video, we're going to go over how ThinkPads went from a simple business laptop to an online cult. Now, we can't talk about the current users of ThinkPads without talking about the Eu vou comprar um ThinkPad e instalar Arch em Linux. original market for them. ThinkPads were originally manufactured by IBM, the company that A arquitetura do celular tende a dar alguns trabalhos e ser incompatível com a tonelagem de programa. É uma bosta, é incompatível com tudo, na verdade. Os processadores da Qualcomm são uma merda. Tipo, a Microsoft lançou o Surface com esse processador da Qualcomm. Impecável, produto, sabe? Tudo redondinho. Mas não é compatível com nada, sabe? popularized the Você não compra essa p***, caro pra caralho. entire idea of having a personal computer. The laptops they made were high quality, innovative, Tirei o ThinkPad da tomada, a estimativa é de 4 horas e 38 minutos. Nossa. É ARC isso, a arquitetura é ARC desses processadores. and their designs won award after award. Even before ThinkPads developed their legendary status on the internet, they already had a cult following in the business world. Eu tô assistindo Sopranos, né? Daí a primeira temporada mostra o Chris usando o ThinkPad dele pra escrever roteiro. For a long time, if you were serious about using your laptop for business, you used a ThinkPad. It was just part of the business uniform, along with the BlackBerry, of course. Yup, it's business in time. And it wasn't for no reason that ThinkPads were popular with businesses. First off, they were practically indestructible. They could really take a beating. É muito Now, bom, if cara. you use a MacBook, you might want to avert your eyes from the screen. But you could drop these things. ThinkPads would have roll cages protecting the important components inside. You could drop these things. ThinkPads would have roll cages protecting the important components inside. You could spill a glass of water on the keyboard. There's a tray under the keyboard with drain holes going out the bottom, whereas other computers would just have the motherboard underneath with little to no protection. They're dust resistant, they're heat resistant, they're space resistant. That's right, they've even been to space. Basically, they're pretty sturdy. They were designed to withstand the rigors of business travel, and it needed to be able to take some bumps along the way. And they succeeded. That's not the only part of the design that business customers liked. They were also just great to work on. The keyboard was better than anything else at the time. And then there's the iconic design that hasn't changed for decades. With other companies, the laptop design usually goes Eu adoro o design da Apple. Não tem, eu cansei de fingir que não. through major changes every few years. Tipo, eu adoro o design da Apple. Não dá. Tipo, a Samsung hoje, ela se afrescalhou e abraçou o Appleismo. Tipo, hoje os aparelhos da Samsung são lindos. Mas não é o Apple, sabe? Ainda é um Androidzinho. Muito bom, mas, sabe? Eu adoro a filosofia de design da Apple. Não tem como, cara. É simplesmente bonito. É simplesmente bonito. Ah, não tem entradas. Não tem. Se fode. And if you like your old laptop, you might not be able to get the same laptop
Mas eu gosto do design do ThinkPad toscão. Eu acho ele bonito também. Again, when it's time to upgrade in a few years. But the ThinkPad has made a deliberate effort to keep the design the same. David Hill, who served as the design chief for ThinkPads for over 20 years, was told in 1995 that it was time to change the design up after 3 years of the same thing. But he was not changing the design. He said, of all the problems we have, this isn't one of them. And he said if the design ain't broke, don't fix it. And it looks like he got his wish all the way up until present day. That's why you still have the same black brick that you did 30 years ago. You still have the little nub in the middle of the keyboard. It's been there for decades. Some might think it's unnecessary when we now have much better trackpads, but that's part of what makes a ThinkPad a ThinkPad. O ThinkPad é fofo. Yep, people loved it. So ThinkPads have always been popular in the corporate world, and they're still popular to this day. But how did they cross over to be the preferred laptop of computer nerds everywhere? I use art, by the way. Coisa de mongol, hein? So ThinkPads were always meant to be business class laptops, and they were never really marketed to consumers. These business class laptops, at the time, were not cheap. But after their lease is up, companies were replacing them with something else, and selling them on the used market for cheap. That's when savvy consumers started to notice how good these laptops were as well. Even laptops that were 5 years old, or even older, were still in good condition. Now, in the 2010s, consumer-grade laptops were starting to slim down. The thick, bulky Windows laptops were no longer in. Slim, stylish MacBooks were now paving the way for laptops everywhere. Apple, of course, made massive profits by making laptops look sexy. And with the internet E funcionou. really becoming Tipo, aqui, eu mostrei pra vocês um notebook velho que eu usava. Ele não é necessariamente feio. Tadinho. Aqui, ó. Olha só. Ó o tratorzinho da Acer aqui. Ele não é feio. Tá ligado? Tem 2 portas USB, tem disco, leitor de disco. Tem mais portas USB aqui, tem USB 3.0, HDMI, VGA, entrada de internet, sabe? Ele não é horroroso. O problema, tipo, ele não tem tela mais, né? Tipo, ele é normal. O problema é essa aqui que não tá centralizado, o trackpad é pequeno, tem um teclado completo, legal, mas, sabe? Tá, ele é feio, essa divisão de cores aqui, tipo, ok, sabe? Completamente em ruínas, coitado. Workhouse. Ok, é um notebook que é normal. becoming part of mainstream life, computers weren't just for businesses or nerds anymore. They were for everyone. But computer enthusiasts were getting fed up with Apple's design decisions. Sure, the Mac O design da época, ele é lindo. Por incrível que pareça, ele é relativamente resistente porque a carcaça do MacBook, ele é feito de uma peça única. Então, o range, por favor, me traduzam. Isso daqui não quebra. Essa porra aqui, ó, tá toda torta, toda porque já quebrou de tanto usar, sabe? Como trocou? Não, foi tirar esse daqui e colocar no outro. Daí eu tenho um Frankenstein que chama de tarraxa. A dobradiça. A dobradiça de notebook tende a quebrar muito fácil. Beleza? Então, da Apple não quebra. As dobradiças da Apple tendem a não quebrar, demorar muito mais pra quebrar, porque geralmente é feito de peça única. Mas, cara, você não consegue dar manutenção nessa. Você não consegue fazer upgrade nessa. Aí, cara. Né? Você vai além do uso do produto, tipo, você é designer, você quer usar programas de edição, a Apple é uma mão na roda. Qualquer outra coisa não serve pra nada. MacBooks looked great, but design is about more bonito. than aesthetics. Apple started removing ports on their laptops. They started soldering all of the components onto the motherboard. Before, Compra um com dobradiça centralizada que não quebra, tipo um MacBook. or if you wanted to upgrade the RAM or the CPU or the storage space, Inclusive, os ThinkPads de hoje, os novos, eles são tão caros quanto os MacBooks. O único problema é que as baterias deles são piores que os MacBooks porque eles não usam processadores com arquitetura ARC, que faz com que a bateria dure muito. O problema é que os ARC são uma bosta, né? you could just open up your computer and replace it, just like you would a desktop computer. But now other companies were starting to follow in Apple's footsteps, and laptops were getting less upgradable and repairable. Now if your laptop slowed down, instead of adding more RAM, you just threw it away and bought a new one. Now laptop manufacturers can make more money than ever. So old ThinkPads started to be used in a way to fight back against the direction that laptops were headed in. Sure, they were old, but they were still upgradable.
Muito bom, cara. If you'd like to tinker with computers, you would love using a ThinkPad. Eu não gosto de mexer no notebook. Eu gosto de mexer num desktop. Desktop eu gosto de meter a mão de vez em quando, apesar de odiar fazer upgrade. Notebook, cara, notebook pra mim, pro meu caso, eu só preciso de algo que me sirva necessidades muito básicas, sabe? Editar uma foto, editar um vídeo, sabe? Escrever um roteiro, ver um vídeo no YouTube, ler alguma coisa. Pra isso serve. Eu não me preocupo em dar upgrade, tipo. People would replace everything on these laptops. Portátil, mais boa bateria. E é isso. Here's one example of someone who replaced the CPU, the RAM, the storage, the battery, the heatsink and fan, and the Wi-Fi card. That's how extensible É o ThinkPad de Teseu, né? things were. They were used as a big middle finger to companies like Apple that didn't allow you any control over your own device. You weren't supposed to open up your Apple device yourself. You were supposed to take it to the Genius Bar where they would tell you to purchase a new $2,000 machine. The best part is, old ThinkPads are dirt cheap. To this day, you can still get a decent ThinkPad. Então, esse T480 eu tava querendo comprar, mas tem pouco no Brasil e condições horrorosas e, sabe, custa, sei lá, R$1.000 no notebook. Eu não sei se vai estar For as funcionando. little as $150. And if you want to spend more money, just buy more parts and install them Sabe o problema do tablet? É que ele não cumpre todas as funções que você precisa. No meu caso, sabe? O tablet ele não foi tão útil quanto eu imaginava que seria. Sabe? Eu tenho um teclado ali pro meu tablet, tipo, ele não é tão bom assim, sabe? Ele é bom pra assistir vídeo, assistir série. Ele tem um. O meu tablet eu tenho um S9 Lite, eu acho que é a versão mais barata do S9. Muito bom, cara, pra ver Sopranos, por exemplo. Eu tô assistindo Sopranos no meu tablet. Ou no meu tablet ou na televisão. yourself. It'll still end up being cheaper than a new laptop. Now, laptops that are years old start to slow down, especially if they're running Windows. After 5 years of use, a Windows laptop is usually on death's door. But if you know how to install Linux, that's just the beginning. Linux is known for being much less bloated than Windows, O Henrique é um psicopata por editar no tablet, trabalhar com tablet, mano, pelo amor de Deus. especially modern Windows like Windows 11. It loves to eat your RAM. But you can install a minimal distribution of Linux on your laptop with only 4 gigabytes of RAM and still have it work fine. ThinkPads have always had excellent Linux compatibility. A lot of laptops are difficult to run Linux on, with some features not being compatible. You might have issues with the Wi-Fi card or the audio. But running Linux on ThinkPads is almost always a painless process. So it was basically a perfect storm for power users around the world. Old ThinkPads were essentially the counter. Eu uso Linux faz décadas, acho um absurdo o pessoal usar o sistema operacional com anúncios. Eu não vejo anúncios no meu Windows. Eu só uso essa. Eu tipo, não penso nisso, eu só quero que funcione. Eu só quero ligar meu PC, abrir meu joguinho, abrir meu bagulho. O que é isso, irmão? Eu não quero pensar, sabe? Eu tenho preguiça. Você tá vendo que existem camadas aqui de preguiça quando se trata de hardware? A camada o mais vagabundo compra um videogame. Ele só quer ligar e botar o jogo pra rodar. Eu não sou tão vagabundo assim. Eu tenho um desktop, que ele pode dar problema, eu dou manutenção pra ele, mas o sistema operacional é o Windows. Porque eu não quero pensar no sistema operacional. Eu só quero baixar os bagulhos que eu preciso, baixar os jogos que eu quero e eles vão rodar. Sem nenhum tipo sem grandes problemas. Existem problemas, né? Compatibilidade, os jogos velhos não vão rodar direito, vou ter que me virar pra arrumar. Mas é isso. Pô, você vai pra do Linux, você tá querendo, sabe? Aí é outra camada que eu tenho preguiça. Counterculture to everything that was wrong with modern O meu notebook velho, que virou um Frankenstein, ele roda Linux. Eu me instalei um Ubuntu, né? Devia ter colocado outro, devia ter colocado Cimint. Só pra rodar live. Funciona, sabe? Me adaptei rapidinho, né? Porque eu só uso ele pra abrir, sabe? Rodar a live. laptops. And of course, people started to notice. I don't really know where the meme started, but if you were on 4chan's technology board in the 2010s, Então, cara, os softwares que eu preciso não rodam em Linux. E as alternativas são uma merda. and even now, you can't avoid ThinkPads. ThinkPad started to be the laptop if you wanted to be cool in tech enthusiast spaces. Like how Apple products are a steady laptop if you wanted to be cool. The meme started, but if you were on 4chan's technology board in the 2010s, and even now, you can't avoid ThinkPads. ThinkPad started to be the laptop if you wanted to be cool in tech enthusiast spaces. Vou comprar um ThinkPad. Like how Apple products are a status symbol, ThinkPad started to become their own sort of status symbol online. If you bought a ThinkPad, you didn't just use it. You would show it off on 4chan, or Reddit, or the enthusiast forum on thinkpads.com.
And the coolest people didn't just own one ThinkPad. You owned several. You upgraded your old ones. And you even bought the ThinkPad docking station to make it even more powerful. And don't forget the NeoFetch, and you Dock Station. even bought the ThinkPad docking station to make it even more powerful. And don't forget the NeoFetch so you can show everyone how cool you are for installing Arch Linux. You would... O que é o Arch Linux? And don't forget Que eu não me importei em ir atrás. É o Linux mais bruto, que não tem p nenhuma? the NeoFetch so you can show everyone... Pardo, um iPad com M2 já não é melhor, não? Um iPad não é, cara. iPad é ruim. Sabe por que o iPad é ruim? Não porque o iPad é ruim. O iPad é maravilhoso. É o melhor tablet. Mas não é o Mac. Não é o macOS, sabe? Você vai instalar o Premiere no seu iPad? Não vai, sabe? E a Apple sabe que eles não podem permitir que o iPad tenha funções do Mac. Porque daí vai matar o MacBook. Todos os MacBook. Porque o iPad roda com chip M4, cara. Tá ligado? Um iPad tem o mesmo processador do MacBook Pro. É uma limitação totalmente artificial. how cool you are for installing Arch Linux. Ah, e é uma via de mão dupla. O iPad não é compatível com os programas que rodam no Mac. O Mac não tem touchscreen. O MacBook não tem touchscreen. Por quê? Pra você ter do iPad. You would show it off online, get recommendations on how to upgrade yours, and post buying guides so other people could get their own ThinkPad. Thanks to the meme, people started purchasing ThinkPads having no idea about the history of ThinkPads. They were just a cool tool that people used online. You would start to hear about people who fell for the meme, or bought a ThinkPad after seeing so many posts about it online. Linux be like, eu não rodo os programas que você precisa, faça-os você mesmo. It became almost a counter A trend do Arch Linux é tu construir o seu sistema Linux do zero. É coisa de nerdão superdotado. Assim, se tu conseguir, tu só tem o que você precisa no sistema. E quando eu digo, é tudo mesmo, é até interface visual. Tem uma bíblia no site do Arch ensinando a fazer. Legal. Legal. Acho legal. Se um dia eu tiver essa vontade, eu vou comprar um ThinkPad, vou espetar o Arch Linux e vou brincar, sabe? Se um dia eu tivesse hiperfoco. E é o tipo de coisa que eu acho que eu gostaria em algum momento. Não agora. Agora não é pra mim. Mas em algum momento eu acho que eu vou embarcar na porra dessa. Eu vou querer fazer uma merda dessa. counterculture Eu adoro customizar as coisas. Apesar de usar o Windows, eu adoro customizar as coisas. status symbol, the anti-MacBook. Compared to the other laptops at the time, it looked Meio que eu quero ligar o PC e get shit done. Por isso que eu uso o Windows. like a brick and weighed double what modern laptops weighed. You could take it to a Starbucks to work and make females everywhere drop their soy milk lattes. What is that? It's so unshowy, it's become a way for nerds to show off. Since the brand gained such a legendary status for making business laptops, it still carries over some of its identity. O Pardo começa a usar Linux e o ano vira fanboy. Porque todo mundo sabe que usuários de Linux são assim. Todos os usuários de Linux são assim. Tá ligado? Esse é o usuário de Linux. Porque o usuário de Windows é assim. Just want to get it done. Aí, ó, usuário de Windows mais civilizado. É isso, tá entendendo? É isso. E o usuário de Apple é assim, né? For being a real man's laptop for getting real work done. It's not a Facebook machine for middle-aged white women. It's not a MacBook that soy boy developers and designers would use. It's a tool for getting things done. When they see you set down the ThinkPad in the cafe, everyone knows you're about to blow their minds with your amazing programming skills. The fun can't last forever. Ever since the ThinkPad brand was sold from IBM to Lenovo in 2007, people have been complaining about the declining quality of the brand. Now, a lot of this is just the standard complaining you hear anytime any change is made. But let's face it, modern ThinkPads aren't quite what they used to be. First off, they've become much more similar to other modern laptops. ThinkPads these days are thin, sleek, and are often built with soldered-in CPUs and RAM, so they're not as upgradable as they used to be. With them being thinner and more lightweight, they're now more fragile than they used to be. There's just no more room for the metal roll cage around the insides. The keyboard isn't as good as it used to be.
And they're just not making any of the thick, completely upgradable laptops that made computer enthusiasts fall in love with them. What a lot of ThinkPad geeks consider to be the last great ThinkPad, the T480, it was released all the way back in 2018. Now, of course, modern ThinkPads are still great laptops. I use a modern ThinkPad, and it's the best laptop I've ever used. And yes, I fell for the meme too. E é caro, tipo, o problema é que esses ThinkPads são muito caros pro uso que eu preciso. Mais cedo eu falei, né, que de vez em quando eu entro no Marketplace do Facebook, né? Eu entro. E algumas vezes, mais do que eu gostaria, eu acho coisas que eu não deveria querer por valores obscenos. Obscenamente baratos. Eu precisava do notebook, certo? Eu comprei o notebook. Nunca fui triste. Nunca fui triste. But the RAM is soldered in. If I want to upgrade the RAM, I have to buy a completely new laptop. So, ThinkPads have lost some of their magic. Sure, they're probably still among the best laptops you can buy. And the laptop market Paguei quanto? Meses de uso. has changed, and ThinkPads have to change with the M3. times. But modern ThinkPads are much more comparable to Nunca fui triste, cara. Nunca fui other triste. brands these days. They just don't stand out as much for being special. M3 por 6 conto, irmão. Pelo amor de Deus, cara. Essa p aqui tá 14. Que isso, velho? As much as they used to. With all that said, the ThinkPad community is still Por isso que eu desisti do ThinkPad, tá ligado? Eu ia pegar um ThinkPad T480. 16GB. 16GB, 512GB de RAM. Cara, maravilhoso. Cara, esse bagulho aqui tá impecável. Impecável. Novo. Eu não compro nada usado. Isso daqui tá novo, novo. E, velho, é maravilhoso. Não, é sensacional, cara. Cara, é outro... Sem sacanagem. Vou jecar aqui. Vou jecar pra caralho. Vou ser muito jeca aqui. Isso daqui é a peça de hardware mais bonita que eu já usei. Cara, isso aqui é maravilhoso. É realmente, tipo, a construção, teclado, tela, é tudo impecável, absurdamente foda, cara. É muito bom, velho. Isso daqui é muito bom. É realmente o bagulho. É outro nível. Tipo, e muito jeca, mas é isso. Sabe, a Apple realmente faz produtos de primeira. Mas concordo com todos os problemas que ele destacou aqui. O dia que essa p der BO, der problema, inclusive a bateria tá em 95. Provavelmente eu comprei de um usuário de cara, que eu não tô nem aí. Sabe, o dia que esse bagulho der problema, fudeu. Eu faço o que com essa p? Vou enfiar no meu. Tipo, não tem, vou dar manutenção essa p. Vai ser mais caro que o valor que eu paguei. Mas. Isso tem um hardware mais potente que Notch Gamer tradicional. Não roda jogo. Apple não roda jogo. Mas provavelmente se eu consigo jogar. Os jogos compatíveis, provavelmente eu consigo rodar. Mas não é pra jogo, cara. E outra. Eu tenho um desktop, se eu quiser jogar. very much alive and well today. E se eu quiser jogar de forma portátil, eu tenho um Switch, velho. Tá entendendo? A eficiência, cara, essa porra aqui, sem zoeira, dura tranquilamente 15, 16 horas de bateria. Mano, tipo... É algo que eu nunca tive aqui. É algo que eu nunca tive aqui. Se esta merda longe da tomada durava 1 hora, era muito. Não chegava perto de 1 hora. É outro mundo, cara. Aí, eu somei todos os fatores. O ThinkPad, ele ia ser velho, eu ia comprar o de 2018, né? O 480 totalmente customizável e upgradeável, tipo, pra arrumar. E o problema é que a bateria ia ser uma bosta, sabe? Ele não ia suprir as minhas necessidades, que eu preciso rodar programas de edição. E já peguei eu tô sendo obrigado a aprender a usar Premiere, sabe? Porque caso eu precise, eu tenho algo pra editar, mas Photoshop eu já sei resolver. Aí, mano, já tem um monte de problema, sabe? Day. Isso daqui foi achado, isso aqui foi achado. You'll still see people using ancient ThinkPads today just because Então, o Snapdragon não é eficiente, não é equivalente. Os M3 e M4 da Apple superam os Snapdragon. O problema é a compatibilidade.
O problema é a compatibilidade. There's nothing else like them. Não fui obrigado a nada. Não fui obrigado a p nenhuma. Isso daqui eu comprei porque eu quis. Pode ir lá e denunciar. Years old Eu amo a Kik. computers are still being recommended to everyone from comp sci students to professionals for their value. They're some of the best budget laptops. And their modern laptops are still very good. So the next time you're in the market for a new laptop, A diferença é muito pequena, mas o problema é a compatibilidade. Os chips M3 e M4 os chips M da Apple têm um range de programas muito maior do que os nativos da Qualcomm. and you think about getting a ThinkPad, there's a good chance you've been brainwashed by the cult of the ThinkPad. Join us? Se você precisar de um notebook, você compra um ThinkPad ou acha um MacBook que caiu do caminhão. Eu tive muita sorte. Você pode ter também.